Bom dia. Estamos voltando, estamos começando novamente mais um dia, meditando a palavra de Deus, buscando ensinamento, levando ensinamento, para que possamos aprimorar cada vez mais, conhecer as leis do Reino de Deus e colocá-las em prática. Nós estamos esses dias meditando em Mateus 24. Nós estamos lendo no último dia até o versículo 14 e hoje vamos prosseguir a partir do versículo 15, que diz assim: e assim quando vir a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isto. Porque Daniel, o livro de Daniel, que a maioria das pessoas cita parte dele não como sendo um livro de profecia. O que ele é. Daniel, ele revela muita coisa. Para nós entender a vinda de Jesus, nós temos que ler Apocalipse, nós temos que ler Daniel, nós temos que ler Mateus 24 e outros. Mas as pessoas lembram mais do livro de Daniel para citar um suposto jejum de Daniel, que é um jejum que o povo acredita que é só comer, só ingerir legumes. Só que também nós temos que olhar que não é exatamente isso, por isso nós temos que meditar bem na palavra do Senhor, porque Daniel não fez esse jejum. Ele simplesmente deixou de comer as comidas sacrificadas do rei. Preferiu comer legumes, não como espécie de jejum. Então Jesus está dizendo a seguinte forma sobre a vinda dele, sobre essa tribulação que aconteceria. Nós também temos que entender que está lá o que Daniel tinha falado, que Daniel já tinha sido usado por Deus para estar revelando isso. Muito bem. E começa a falar aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar uma túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para aqueles que estiverem amamentando. E orai, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então Jesus está falando das dificuldades, de tudo que vai acontecer no dia quando ele voltar. São tribulações, né? Ao contrário, nós vemos muitas pessoas, né? pelo menos no meio denominado aí, evangélico, pessoas, não, sou salvo, só podia voltar agora, é alegria, mas a palavra de Deus nos fala que o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor, não é dia de alegria, é dia de choro, é dia de tristeza, é dia de dor. Quando o Senhor voltar, não é dia de festa, muito pelo contrário, é sofrimento, é dor, é grito, e com a vantagem, ou melhor, desvantagem, não tem ninguém para socorrer. Aquele dia o Senhor não está vindo socorrer ninguém, o Senhor está vindo simplesmente, agora não mais como advogado, mas como juiz. Não existe como clamar, mas o Senhor, para ele responder esse dia, ele não estará respondendo, não estará atendendo pedido. Então nós temos que vigiar. O Senhor está falando da seguinte forma: quando a tribulação vir, não adianta não, eu estou aqui, eu estou vendo Jesus, estou preocupado, eu tenho que buscar isso, eu tenho que investir isso. Não, que é sofrimento. E a partir desse momento nada tem mais valor. Falando coisas materiais, físicas, não existe mais, acabou. O tempo se encerrou. É tanta dor, tanto sofrimento, tanta destruição, que se Deus não abreviasse, não
for abreviar esse tempo, não sobraria ninguém. Mas o Senhor vai fazer isso com curto espaço, exatamente pelos que são salvos, exatamente o que o Senhor está falando. Ele vai abreviar esse tempo exatamente pelas pessoas que são salvas, as pessoas que vivem de acordo com o Evangelho. Vamos parar de ter, de acreditar numa ilusão. Ah não, o Senhor vai voltar, vai ser uma maravilha e tudo é paz. Não, que não é assim. É dia de separação. É no dia que os pais serão separados dos filhos, marido das esposas, amigos, irmãos separados. Dia de morte. Não é dia de vida, é dia de morte. Porque o que mais vai predominar é a morte. A maioria morrerão. Por que morrerão? Porque morrerão nos seus pecados. Morrerão nas suas religiões. Morrerão porque não acreditaram em Jesus. Morrerão porque não aceitam Jesus, não seguem Jesus. É tristeza. Não é quando nós veremos pessoas, a igrejas inteiras, que nós pensávamos que são salvos, acreditando pelos nossos olhos, veremos que não é assim. É choro, tristeza, é derrota. Jesus está dizendo. Então não vamos ficar crendo como as pessoas falam, não, o Senhor podia voltar logo, podia voltar hoje, eu estou salvo, nós somos salvos, tudo bem, eu e minha casa iremos. Não basta citar o nome do Senhor. Tem que viver o Evangelho, tem que praticar a palavra dele. Porque a morte vai predominar nesse dia. E aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Versículo 22. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo ou ele ali, não acrediteis. Derrota, tristeza, naquele desespero. Muitos vão dizer, não, Jesus está ali, Jesus está por lá. Não acredita não. Ah não, Jesus ele está em São Paulo, ele está no Rio, ele está lá nos Estados Unidos, ele está no outro país, não importa onde, não acrediteis. Não é para acreditar. É nós não termos aquela esperança que eu vou ver Jesus em outra parte, não, nós vamos ver Jesus aqui. Nós vamos ver Jesus onde nós estivermos. Porque nós vamos ver agora já que a hora que Jesus aparecer à volta dele, todo mundo, não importa se está no Japão, se está no Brasil, se está na América, onde quer que seja, todos verão ao mesmo tempo. Mas antes disso, até na hora de ele chegar, a morte vai vir. O sofrimento, a dor, o afastamento. E nesse desespero, muitos vão começar a querer apresentar um Jesus, só que é um falso Jesus, são os falsos profetas, a besta. E muitos serão enganados, muitos serão conduzidos a isso, no desespero. Mas nós temos que voltar para o Evangelho, para a palavra. Por isso que eu sempre ensino, gente, vamos ler, vamos meditar na Bíblia, vamos entender o que ela está falando, vamos parar de ficar crendo somente no que as pessoas estão falando. Tem muitos que estão indo para a igreja, leva a Bíblia, mas não lê, simplesmente mantém ela lá e fica acreditando no que o pregador está falando. Existem uns absurdos enormes, como algumas igrejas que simplesmente a pregação, toda ela num simples versículo. As pessoas não buscam, não conhecem. Assim são cegos guiados por outros cegos. Não acreditei, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas,
e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se fosse possível, iludir até mesmo os eleitos. Ah, porque alguém ali faz um sinal e opera um milagre. É de Deus. Quem disse? O diabo tem poder para operar prodígios. A Bíblia está falando, Jesus está falando, não é outro, não é Jesus. Aqui não é nenhum discípulo dele, é o próprio Jesus está falando. Os falsos profetas, os falsos homens de Deus, as falsas mulheres de Deus, hoje estão por toda parte. Ah, não estão, são revelações mentirosas, engano, bajulações, milagres, algumas curas. Tomar cuidado. Deus não vai acontecer tudo isso muito maior, numa situação, num número muito mais alarmante, e com muito mais poder, que a coisa é tão séria que quase que poderia iludir, enganar os escolhidos. Mas só não é enganado porque são os que andam em espírito, que meditam, que conhecem a palavra de Deus, não aceitam engano. Só não consegue enganar aqueles que vivem o Evangelho, praticam, que conhecem. Esses não permitem o engano, porque andam em espírito e não de acordo com a vontade da carne. Mas temos que tomar muito cuidado. Milagres, as oferendas de milagres, eu digo oferenda, porque anda oferecendo para todos. Bênção essa, bênção aquilo, que Deus está mandando, Deus está fazendo, mas não chama para a santificação, não chama para o arrependimento, não chama para uma conversão legítima. Então tomar cuidado. Tem muitos hoje que são seguidores não de Cristo. São seguidores de alguns homens que não servem a Cristo. E nós sabemos que se nós não servimos a Cristo, nós estamos servindo o adversário dele. Pois se levantaram falsos cristos, falsos profetas, e apresentaram grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vedes, eu pronunciei a voz. Portanto, se vós dissereis que ele está no deserto, não saia, ou ainda ele está ali mesmo no cômodo de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali reunirão os abutres. A vinda de Jesus não é essa não. É ali que Jesus está, a palavra do Senhor está ali, nós temos que estar ali, não. Jesus voltou, Jesus está voltando para neste ou naquele lugar. Não. Não importa onde quer que seja a vinda de Jesus, todos verão ao mesmo tempo. É o exemplo que fala como um relâmpago. Quando acontece um relâmpago aqui, todo mundo vê um relâmpago aqui. Então vai ser assim. Todos verão simultaneamente. Todos, sem exceção. Então não temos que acreditar, correr atrás desta ou daquela posição melhor para nós vermos. Não existe um lugar melhor para ver. Nós veremos onde nós estivermos. Temos que voltar sempre, gente, para o Evangelho. É aprender aqui na Bíblia. O que Jesus nos fala? Ele fala aqui no final, né? Onde existia um cadáver, ali estavam os abutres. Tem um cadáver. Hoje terá muito mais. Tem muito mortos-vivos. Às vezes nós vemos algum filme onde aparecem os mortos-vivos, aquelas pessoas, sem noção, mas tem muitos hoje que são mortos-vivos.
estão caminhando simplesmente para a derrocada final. Os abutres, os urubus já estão ali ao redor. Não tem consciência disso. São muitos os que estão totalmente longe, distante, totalmente fora da presença do Senhor. Apesar de citar o nome do Senhor, apesar de estar frequentando templos, apesar de estar cantando alguma música onde fala o nome do Senhor. Pois onde houver um cadáver se reunirão os abutres. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós seremos salvos não é só porque estamos numa igreja, não é só porque nós estamos procurando Jesus aqui e acolá, não. Nós seremos salvos se nós estivermos em Jesus. Se nós estivermos na palavra. Caso contrário, seremos realmente destruídos. Somos cadáveres. Os abutres já estão ao nosso redor. A única maneira de nós termos vida é ir para Jesus, mas não somente abrir a boca e falar sobre Jesus. É mais do que isso. Esta ilusão criaram através de versículo. Tiraram versículo aleatório da Bíblia para dizer, não, eu já confessei o Senhor, sou salvo. Isso é mentira. Se nós não nos moldarmos o Evangelho, nós não aceitarmos Ele com o nosso corpo, nosso coração, nossa mente, nós seremos destruídos, nós somos cadáveres. Nós não temos que estar nesse desespero, correndo ali, não, Jesus está ali, está por lá, não, Jesus está aqui. Todos verão, nós veremos Ele hoje, nós vamos principalmente da palavra. E no grande dia, no retorno dele, todos verão. Mas antes disso virá a tribulação. Mas antes disso virá dor, virá sofrimento, virá morte. Antes disso virá. É a palavra do Senhor, ela não muda. Nem o menor vírgula não é tirada da palavra de Deus. Jesus está vindo, está voltando. O que nós somos? O que nós somos? Cadáver. O tormento virá. O dia de tristeza, dia de morte, de sofrimento. A Bíblia relata que o sofrimento é tão grande, o desespero é tão grande, que as pessoas irão pedir a morte e não vão conseguir. É dor. Ainda bem que o Senhor, seu imenso amor, reduziu nesses dias, serão poucos dias, porque estamos restaindo ninguém. O tormento virá. Jesus está voltando. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Os poderes celestiais serão estremecidos. Coisa séria. Não vai ter sol. Imagina, não vai ter sol. Não vai ter lua para nós ver a qualidade da lua. Nós veremos estrelas caindo do céu. Não tem para onde correr. Diz que vai ser escuridão tão grande, tão densa, que vai ter dificuldade as pessoas de enxergar ou ter consciência de uma luta ou questão de método. As estrelas cairão. Deus vai abalar tudo.
É dia de morte. É dia de destruição, sofrimento. Mas nós veremos também que permanecerem firmes, aqueles que vivem no Evangelho serão salvos. Nós veremos, hoje as pessoas se assustam quando vê um simples terremoto, um maremoto, um tsunami. Isso não é nada perto do que virá. Não é nada perto do que acontecerá. Tudo isso vai acontecer antes. As pessoas estão dizendo, não, já aconteceu tudo, Jesus está voltando. Jesus está voltando, sim, a qualquer momento. A qualquer momento Jesus está voltando. Mas nós não vamos enfrentar a tribulação. Mas nós não vamos enfrentar a morte. Mas nós não vamos enfrentar desespero. Todos e em toda parte. Essa ilusão aí, nós estamos falando de vida, eu não estou acrescentando. Pois é, não, Jesus está voltando, vai voltar agora, eu estou bem. Não é assim. Vem luta, como nunca imaginaram. Vem sofrimento, como nunca pensaram. É dia de tristeza. O profeta Joel fala, Daniel fala sobre isso. Apocalipse. Jeremias, Isaías, tudo falado. É dia de dor, de tristeza, desespero. Dia de fome, de miséria. Mas Jesus virá. Abalar tudo, a terra balançar. Novas estrelas caindo, destruindo o mundo. Aí nós veremos realmente os tsunamis, os terremotos, maremotos, sem o sol, não existirá mais sol, claridade do sol, não existirá claridade da lua. A terra vai ser abalada. A terra vai ser abalada. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Isso é tudo que entra. Sofrimento, na luta, aquele desespero. Todos. Jesus chega. Jesus. Mesmo tempo. Não é antes, quando começa o desespero, quando começam as lutas, não é antes quando vão começar a dizer que Jesus está ali, Jesus está por lá. Não. Hoje já dizem. O que nós vemos por aí, denominações, pregadores, não, Jesus está aqui, Jesus está ali. Deus está aqui, a mão de Deus está aqui, o dedo de Deus está ali, o rosto de Deus está aqui. Nós vamos fazer isso, propagandas, não é propagandas. Eu falo para você que Jesus está aqui. Aqui, ó. Na palavra, no verbo, porque Ele é o verbo. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele está aqui. As lutas vai vir. O dia de juízo virá. Só depois então Jesus virá. Só depois então. Todo mundo ao mesmo tempo verá. E o que é que vai acontecer? Então Jesus, nós veremos Jesus vindo no alto, no céu, como se fosse nas nuvens. Tudo ao mesmo tempo. Nós estamos aqui, estamos vendo. O pessoal está lá na Coreia, está vendo, na Alemanha, na América, na Europa, todos ao mesmo tempo. O pessoal lá na Irlanda está vendo. Todos ao mesmo tempo. Como relâmpago. Veremos Jesus, o Filho de Deus, algo sobrenatural. Aí sim, este momento. E o que é que ele vai fazer? Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com poder, som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, Jesus reunirá
salvos nele. Deus enviará os seus anjos para reunir nele os salvos. Não importa estar em qualquer parte do mundo, ao mesmo tempo todos serão reunidos diante do Senhor. Por isso nós devemos lutar, procurar nos aperfeiçoar cada dia mais, cada momento, para que nós possamos ser escolhidos, possamos ser eleitos, nós possamos ser achados dignos de alcançarmos a vida, de termos vida no Senhor. Não é uma religião que nos salva. Não é um prédio, um templo, uma congregação qualquer que nos salva. Quem nos salva é Jesus. A nossa vida está em Jesus. Só que para nós alcançarmos essa vida, claro que nós só alcançamos através da obediência. Obediência aos preceitos do Senhor. Obediência aos mandamentos do Senhor. Mas nós temos que saber que a grande tribulação virá. As tribulações existem. Os falsos apóstolos, os falsos cristos, ensinando doutrina totalmente contrária, doutrinas da carne, doutrinas de demônios, e muitos estão acreditando, muitos estão aceitando, muitos estão buscando, estão se distanciando do Senhor. As tribulações virão. E nessa tribulação, quando vir essa tribulação, quantos irão negar mesmo o Senhor? Quantos irão amaldiçoar o Senhor nesse momento? A Bíblia fala que muitos amaldiçoarão. Muitos irão no momento amaldiçoar o Senhor. Por causa da dor, do sofrimento, de tudo que estiverem passando. Simplesmente vão revelar seu verdadeiro caráter. Mostrar que nunca amaram o Senhor. Que nunca respeitaram o Senhor. Que vivia somente, exclusivamente, em prol de bênção, em prol de bem-estar. Não conhecer o Senhor. É isto que nós temos que observar. É isto que nós temos que entender. Ele enviará os seus anjos com poder, ao som de trombeta. E esses reunirão seus eleitos, dos quatro vêm de uma outra extremidade. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos estes acontecimentos, sabeis que está muito próximo às portas. Falando da figueira, nós sabemos, por exemplo, diferenciar as plantas quando é época de primavera, quando é época inverno, no verão. Nós sabemos quando está chegando. Basta olhar. Jesus está falando, escuta, quando vê todos os sofrimentos, as lutas, hipocrisias, mentiras, saber que está próximo. Nós estamos vendo, estamos citando agora, os falsos profetas, o amor de muitos tem esfriado, as mentiras, a hipocrisia. A hipocrisia hoje é dominante nos tempos. Os enganos, as heresias estão cada vez mais presentes. E isso nós sabemos, então, que está se aproximando. Que a vinda do Senhor está aproximando. Que a grande tribulação está chegando. Está chegando. As mentiras já estão proliferando. Está chegando. O tempo do Senhor está chegando. Vai vir. Não tem como escapar dele.
Basta nós observarmos os sinais descritos na palavra de Deus. Não sinais que profeta tal, ou quem quer que seja, a cartomante, o cartomante, sei lá quem, está revelando. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos sinais que a Bíblia não mostra. O amor de muitos esfriaram, nós já temos visto. Esfriaram. Banalizaram a vida humana. Hoje, matar, tirar a vida de alguém, coisa normal que nós estamos vendo, e basta nós olharmos nos jornais. O desrespeito, o crescimento do pecado, o desrespeito à família, ao ser humano. A comercialização da palavra de Deus. A hipocrisia, a apostasia ensinada nas igrejas. O total desrespeito ao nome do Senhor, a falta de temor. Se nós somos espirituais, nós não sabemos que está à porta. A grande tribulação está chegando. Vamos voltar para o Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos praticar o Evangelho. Jesus está nos dando uma dica, aprendei. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando depois os ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando vi todos estes acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais. Jesus está falando. Tudo que está aqui na Bíblia, tudo vai acontecer, não cai uma vírgula. O céu e a terra passam, cai, destruído, tudo pode ser. A palavra do Senhor não. O mundo pode ser destruído por acaso. As palavras do Senhor não. Ele já se revelou. Os sinais, já nos mostrou, nos mandou ficar prevenidos, mandou nós ficarmos alerta. Ele está voltando. As coisas estão acontecendo. A tribulação está vindo. Nós estamos pensando, muitos fazem acreditar, ensinam, não só vai ter essa tendência, só melhorar. Mentira. Ao contrário. Antes da vinda de Jesus, nós enfrentaremos lutas terríveis. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus serão perseguidos, serão mortos, serão executados por defender a palavra de Deus. Muitos que se dizem cristãos, que se dizem pregadores, pastor, tudo, estão se debandeando e vão se debandear totalmente para o lado oposto. O ensinamento mentiroso, o engano, já é difundido em toda parte. Vamos voltar para o Evangelho, para não sermos enganados. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa certeza tem que ter. Luta está vindo. Tribulações estão vindo. A resposta está aqui na palavra, a resposta está no verbo, a resposta está em Jesus. É aqui que está a resposta. Vamos voltar aí. Que lá tem a salvação. Por esse motivo, é que eu sempre falo, gente, vamos ler, vamos meditar na Bíblia. Nós vamos encerrar aqui agora. Amanhã nós continuaremos
Hoje eu vou encerrar, lemos até o versículo 35 de Mateus 24. Amanhã nós continuaremos a partir do 36. Mas medite na palavra de Deus. Não seja bebês na fé. Busque a resposta aqui. Não creia somente no que fala. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.